Olá e bem-vindos ao Commodities Corner. Com a preocupação de que a demanda pelo níquel continuará fraca na China, o metal base estendeu seu longo caminho de quedas semanais em 13 anos. Simona Gambarini, analista de pesquisas da ETF Securities, vai conversar conosco sobre essa commodity. Bem-vinda do Cascop, Simona. O níquel tem caído por algum tempo. A que podemos atribuir essa queda? Ele se valorizou muito no começo do ano e perdeu a maior parte dos seus ganhos nos últimos 2 meses. Isso se deve a algumas razões. Primeiramente, o sentimento negativo em relação às commodities, particularmente os metais industriais, porque isso foi causado pelo medo de uma desaceleração na China. Nós sabemos que a China é o maior consumidor de metais industriais e, ao mesmo tempo, os inventários na London Metal Exchange continuaram a aumentar, de certa maneira fomentando o medo de uma desaceleração na demanda da China. Qual é a sua perspectiva para esse metal base? Qual é a sua previsão para o final do ano? Nós não temos uma previsão precisa, mas achamos que a correção recente é excessiva. E nós achamos que os preços atuais não são sustentáveis na indústria, porque o níquel, no momento, está sendo negociado 19% abaixo da sua margem e custo de produção, que, de acordo com a Wood Mackenzie, é de cerca de $18.450. E o preço do níquel agora está abaixo de $15.000 por tonelada. Isso não é sustentável no longo prazo. Também temos que lembrar que a oferta está bastante restrita, porque a Indonésia, no começo do ano, começou uma suspensão de exportação de minérios, suspendendo a exportação do níquel, e por isso a oferta está bem limitada. Nós temos que lembrar que a Indonésia é o maior produtor de níquel, com 21% da oferta do metal refinado, e era um dos maiores exportadores para a China. Obviamente, isso é muito importante, porque a oferta está limitada. E é verdade que a China acumulou inventários antes da suspensão, mas esses inventários acabarão em breve. Também a China tentou substituir as importações de níquel da Indonésia por importações das Filipinas, mas o níquel das Filipinas é de qualidade inferior, então a oferta continua restrita. Não achamos que a China esteja desacelerando excessivamente e nós achamos que a demanda por metais industriais continua forte. O níquel não é usado apenas em infraestrutura e construção, mas também em bens de consumo, o que é muito importante porque esse é o foco da China no momento. Não achamos que os preços atuais são sustentáveis no longo prazo e nós esperamos que os preços se recuperem, mesmo que um pouco, no final do ano, e teremos um aumento maior no ano que vem. Vamos falar do panorama geral de metais de base. Outras commodities similares estão passando pela mesma situação do níquel? Houve correção em todos os metais industriais em setembro, por causa do sentimento negativo em relação às commodities, e principalmente em relação às commodities cíclicas, que podem estar ligadas com a demanda da China. Então houve correção na maioria delas. Nós achamos que houve uma correção excessiva no níquel. O alumínio está obviamente interessante, mas provavelmente estará mais interessante no ano que vem, porque maiores cortes na oferta são necessários para vermos um aumento estável nos preços. Achamos que o cobre também está interessante nos níveis atuais. É um metal fundamental para a construção e elétrica. Também é importante notar que há uma greve planejada na Indonésia, na terceira maior mina do mundo. Então o cobre, e isso deve obviamente impactar a oferta e de alguma forma subir as expectativas do preço. O zinco também é um metal interessante por causa de fechamentos planejados de minas nos próximos 2 anos. Então a sustentabilidade de toda a indústria está em risco. Existem muitas oportunidades vindas dos metais no momento, principalmente devido ao fato de que os preços foram corrigidos excessivamente e alguns desses metais estão sendo negociados abaixo de sua margem e custo de produção.
Thank you, Simona. Obrigada, Simona. Foi ótimo conversar com você. Isso é tudo do Commodities Corner de hoje. Mas voltaremos na quinta-feira. Até mais. For now.